Hoje é sexta-feira, 12 de março de 2021. São 10 horas e 25 minutos. O Escriba já está bem. Tomou a segunda dose de vacina no dia 8, 9 e 10. Ficou meio esquisito, mas continuou trabalhando. Ontem estava quase bom, hoje já está nos limites da idade, pronto para o enfrentamento aqui das extravagâncias que o presidente da República tem dito. Por exemplo, o Estadão de hoje, sexta-feira, 12 de março, afirma a página A4 que Lula foi outra vez vítima de umas assertivas sinuosas do presidente. Disse o presidente: se eu disser Shazam e eu viro ditador com uma caneta na mão, como quem diz, procurei soluções. Sou um garantidor da democracia. Pediu reconhecimento ao sacrifício que afirma ter feito para buscar soluções na pandemia. Se eu levantar a minha caneta Bic e disser Shazam, eu viro ditador. O presidente da República não é versado no vernáculo, não sabe o que é metáfora. Se souber é pior, porque disse ali na sinuosidade do que não disse, que se ele quisesse, teria já um estado de força implantado no país. É mais ou menos isto. Conviria que Bolsonaro explicasse melhor a tendência administrada pela sua caneta Bic. Em outros termos, se eu quiser, eu viro um presidente com poder de império tal que o resto vai às tintas. Foi o que você disse, Bolsonaro. É preciso explicar melhor. O Escriba vai repetir. É o garantidor da democracia e pediu reconhecimento ao sacrifício, entre aspas, que afirma ter feito para buscar soluções na pandemia. Se eu levantar a minha caneta Bic e disser Shazam, eu viro ditador. Tente fazê-lo, presidente Bolsonaro. Essa tendência que vem vindo aos poucos com a tentativa de reforçamento das polícias militares estaduais, com dilaceração das restrições a porte e uso de armas de fogo no país, com o uso e a nomeação de militares para postos que reforçariam no âmbito civil o poder militar desta nação. Essa atividade toda, Bolsonaro, ou expressa ou sinuosamente, significa que você está, na sua monomania, acentuando: se eu levantar a minha caneta Bic e disser Shazam, eu viro um ditador. Este
Escriba, madrugada adentro, tem a hora mais adequada a refletir sobre aquilo que passou e aquilo que está em expectativa. Hoje, depois de ler isso na página 4 do Estadão, leu também um artigo do criminalista Antônio Cláudio Maria de Oliveira, companheiro mais novo deste Paulo Sérgio, pouco mais novo, mas ainda não chegou a idade deste escriba que não disputa com Tales Castelo Branco a condição de decano, mas já deferiu a seu companheiro Tales, que é um irmãozinho muito querido, tal qualidade. Tales Castelo Branco é o decano dos criminalistas brasileiros, ao que se sabe, a menos que apareça outro mais antigo para disputar esta missão, porque é uma missão, sim, ser o mais antigo, como o é aquela do ministro Marco Aurélio, que é o primeiro à esquerda. Olhado o plenário de trás para frente, é o primeiro à esquerda no plenário. É assim que as coisas são feitas, como também nos tribunais paulistas, o mais antigo toma assento à esquerda, em primeiro lugar, parece a este escriba. Mas o escriturário Paulo Sérgio Leite Fernandes leu este artigo de Antônio Cláudio Maria de Oliveira sobre a imparcialidade ou caos judiciário. Marias acentua que o juiz tem que ser imparcial. Precisa ser, mas instintivamente não o é. Este velho escriba de direito penal e processo penal diz sempre que nós já sabemos, quando nascemos, qual dos pais merece a nossa preferência. Normalmente a criança, ao nascer, já colocada ou posta junto ao seio da mãe, já prefere o cheiro da mãe ao odor do pai, que vem em segundo lugar. É assim, nós somos parciais logo enquanto estamos chegando ao mundo. E é muito difícil, em razão de outras perspectivas, que nós deixemos as preferências por uma coisa ou outra. O que o juiz precisa é combater a sua parcialidade, que é uma questão muito mais sofisticada e mais difícil, porque os juízes são, em razão da natureza humana, são parciais, sim. Com certeza. Tem simpatias, antipatias, preferências, obstinações em sentido contrário, tem suas brigas particulares, seus comportamentos habituais que indicam realmente se gostam ou não gostam mais de uma preferência ou de outra. Gostar mais de uma preferência pode parecer redundância, mas não é. Os juízes são assim também, e juízas, porque são seres humanos. Há advogados mais simpáticos, outros mais mostrando uma caratunha censória, severa. Há aqueles que se enrolam simpaticamente junto à toga do magistrado.
há outros que se põem longínquos, e isso desperta, sim, simpatias e antipatias nas cheganças ou nas possíveis andaduras junto ao Poder Judiciário. Faz parte da vida. Então, afirmar que juiz deve ser imparcial tem tal acentuação a concordância deste Paulo Sérgio. Mas entre afirmar e obter tal imparcialidade, vai uma diferença muito grande. O juiz honesto, o juiz sério, o juiz que procura realmente fazer justiça, combate sim a própria parcialidade interna que ele traz das lides universitárias, dos debates enquanto estudante, das impostações que a vida trouxe ao magistrado enquanto amadurecendo durante o exercício da atribuição sagrada que ele tem. É uma luta muito difícil que o magistrado tem. E quando se fala em magistrado, afirma-se aquele juiz que tem sua primeira incorporação numa pequena comarca, e se fala também naquele que preside a mais alta corte de justiça da nossa nação. É preciso que o juiz lute contra a parcialidade, sim, para que possa fazer a decisão mais aproximada daquele sentido de equilíbrio entre pretensão e resistência. Muito difícil. Mas o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que tem a sua luta particular, sim, Maris tem lutado particularmente pela demonstração do prejuízo que Bolsonaro tem produzido à nossa nação, como este escriba, que não tem grupos, não tem aproximações, tem simpatias e antipatias, com certeza. E suas antipatias são exatamente com aqueles que, por faz ou por nefas, prejudicam a liberdade jurídica do cidadão e pretendem uma aproximação com aqueles fenômenos políticos já ultrapassados por todos aqueles que, à época de 64, já eram grandes, já eram adultos, ou tinham uma aproximação com a idade mais amadurecida enquanto advogados, criminais ou não, pouco importa. Isso diz também com uma perplexidade deste escriba sobre o porquê de grande parte dos advogados criminais ou criminalistas que o Brasil tem ser opositora à condição em que o presidente Bolsonaro tem posto o país. Não se fala de seus combates perante a jurisdição, porque se quando tiver advogados, precisa tê-los com dedicação plena à legalidade daquilo que está a praticar. É uma outra questão. Quando o criminalista assume a defensoria do presidente Bolsonaro ou de seus familiares, o faz com a certeza de que está procurando obter a legalidade perfeita no comportamento de seus clientes, ou a demonstração da legalidade perfeita do comportamento de seus clientes.
E nós temos advogados muito importantes e muito respeitados que, aceitando a defesa de um ou outro, o fazem com dedicação plena e merecem uma respeitabilidade também absoluta naquilo que estão a praticar dentro, evidentemente, das condições que a lei lhes dá. É assim que funciona, porque nós, criminalistas, em grande parte, estamos a profligar o comportamento do presidente da República, porque nós não gostamos de autoritarismo. Nós não temos a mínima apreciação positiva sobre aqueles que pretendem implantar no país ou reinstaurar no país um estado de força, que é o que parece advir do comportamento do presidente da República. Pediu o reconhecimento do sacrifício que afirma ter feito para buscar soluções na pandemia. Se eu levantar a minha caneta Bic e disser Shazam, eu viro ditador. Foi o que você acentuou, presidente. E preciso explicar isto muito bem, porque este escriba já o disse, nós nascemos metafóricos e morremos dentro das metáforas, até na extrema unção que o sacerdote nos dá, se católicos, apostólicos, romanos formos. A Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Bolsonaro, até esta tríade metafórica. E você metaforizou com certeza que se levantar a caneta vira imperador do país. Tome muito cuidado com estas características que você tem, que ou advêm de um comportamento absolutamente doloso e predeterminado à obtenção de um resultado, ou de uma imprudência, negligência ou imperícia ou falta de trato com o uso do vernáculo em desprimor com a aproximação com as armas de fogo que você defende tão bem nas mandamentais expedidas em prol da liberação do porte, do uso e aquisição de armas diversas pelo povo e pelas agremiações que se dão ao trato desta preferência quanto à violência a ser exercitada na agressão ou na defesa contra uma agressão advinda de outro lado. Cuidado com isto. Explique direitinho. Se eu disser Shazam, eu viro ditador. Tente-o. Bolsonaro. Tente. Ou explique que está fazendo um esforço muito grande para não ser parcial. Veja bem. Para não ser parcial quanto à condução dos destinos da nossa nação. Tocante ao artigo Imparcialidade ao Caos Judiciário, advindo de Antônio Cláudio Maria de Oliveira, ele é sempre muito preciso na opção que tem. Marisa é parcial, sim. Nós somos todos vincados num lado ou no outro, no mais ou no menos, no sim ou no não, na afirmativa ou na negativa quanto aos impulsos externos que temos na nossa vida. Seja no nosso composto com a comunidade em si, seja mesmo até
no seio da nossa mãe quando nascemos, ou no desenvolvimento da nossa família. É assim que funciona. Os parabéns a Maris pela crônica ou pelo artigo que põe hoje no espaço aberto, imparcialidade ou caos judiciário. Melhor ficaria se dissesse as tentativas da nossa magistratura de ser a nossa magistratura imparcial, lutando os nossos juízes contra as nossas vocações vindas da primeira infância até da primeira infância, seguindo até a nossa morte. Com isto, vamos ao trabalho. Hoje é sexta-feira, dia de descanso, mas o escriba não pode descansar porque precisa trabalhar. Fora de casa, sim, mas o escritório é a casa também em que o escriba vive a maior parte da sua vida. E la nave va.